E olha só, estamos aqui com a doutora Victoria, ela que é odontopediatra, né? E ela vai trazer informações aqui muito legais para vocês a respeito da frenectomia. Você sabe o que é isso, gente? Aquela famosa língua presa? Tem muito pai, muita mãe aí que tem muita dúvida a respeito disso, né? E a frenectomia é uma condição congênita, né? A criança já nasce com ela e pode ser percebida logo após o nascimento ou logo após o desenvolvimento, né? Nos bebês, ela dificulta a deglutição, né? Que é aquela dificuldade para mamar, para pegar o peito. E em crianças mais velhas, né, tem a fala um pouco mais atrasada, né, dificuldade na pronúncia de sons, de letras como R, L, T, D. Então, para falar mais sobre esse assunto, para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente recebe aqui a doutora Victoria, ela que é odontopediatra. Seja muito bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Boa tarde para você e para os ouvintes da Rádio Monte Roraima. É um prazer estar aqui hoje para esclarecer, né, sobre esse tema que muita gente tem dúvida e algumas pessoas até acham que entendem, mas na verdade é muito mais profundo do que parece, né? Realmente tem muita dúvida acerca disso, né? Muitos pais às vezes não sabem o que fazer, então a gente traz esse trabalho de utilidade pública, trazendo essa especialista para falar com vocês aqui. E aí, doutora, eu já gostaria de abrir aqui o nosso quadro perguntando, né, sobre essa chamada língua presa, né? Ela ainda é tratada por muitos, né, como algo simples, mas ela pode realmente trazer prejuízos sérios aí para a cognição da criança, para o desenvolvimento dela. Como é que é essa questão da língua presa na infância? Então, a gente tem várias faixas etárias e essa anquiloglossia, que chama, né, quando a criança nasce com o freio curto, ela pode intervir ali na criança de várias maneiras. Quando o bebê ali está nos 28 dias, recém-nascido, a gente logo de cara enxerga uma dificuldade de amamentação, aquela amamentação dolorosa que muita gente já normalizou, mas não é normal. É uma criança que tem baixo peso, muitas das vezes. Quando a criança passa a crescer, ela consegue encontrar outros problemas. Dificuldade para falar letras como R, L, D. Muitas vezes causa problema até para ela se alimentar. É aquela criança que rejeita algum tipo de alimento mais duro porque ela não consegue movimentar o bolo alimentar dentro da própria boca. Então, são vários problemas que a gente consegue enxergar com uma pele fininha embaixo da língua, pode causar vários tipos de problema. É aquela membrana que fica embaixo da língua que é a causadora disso tudo? Como é que ela impede esse movimento natural da língua? Então, ela é um erro. No momento da formação ali, aquela pele ela não se desfaz, porque é para ela se desfazer e ela não se desfaz. Então, uma criança que ela não consegue projetar a língua para fora, ela não consegue elevar a língua, então ela vai acabar tendo dificuldade na deglutição, na alimentação e nem sempre a cirurgia, a frenectomia mesmo, ela é indicada. Cada caso é um caso, né? E eu gosto de dizer sempre que na saúde a gente nunca trabalha sozinho, nunca. A gente tem que ter muito respeito, muita humildade, porque normalmente a gente precisa de uma equipe, tanto para avaliar, como para cuidar, para que a criança chegue na vida adulta com normalidade em todas as funções. Excelente. E como é que os pais podem perceber, né, ali na prática que o bebê ou que a criança tem a língua presa? Existe algum sinal, assim? Porque inicialmente o bebê, né, ele não vai falar ali inicialmente, né? Como é que a gente pode perceber que tem algo de errado ali com a língua daquela criança? O Ministério da Saúde, ele já orientou, e é uma lei, né? Ele obrigou que exista esse teste disponível para todas as pessoas assim que o bebê nasce. Quando esse teste é feito, ele pode dar 3 tipos. Ele pode ser duvidoso, ele pode ser normal e ele pode ser passível de fazer a cirurgia de fato. São casos mais extremos, né? Isso. Quando ele é duvidoso, a gente vai acompanhar essa criança na amamentação, né? Porque a criança pode apresentar estalido durante a amamentação, ela vai causar dor durante a amamentação para a mãe, ela vai ter baixo peso. Então, tudo isso a gente vai juntando como um quebra-cabeça, para até a gente chegar no diagnóstico de fato. Quando a criança vem com um freio lingual duvidoso, aí a gente vai esperar por mais tempo, até chegar, às vezes, no momento da fala, a gente conseguir observar se de fato é passível de cirurgia. E depois que a criança já está maior, que aquele teste da linguinha que é feito na maternidade, que muita gente já ouviu falar, ele já não tem mais validade, né? O teste da linguinha, ele é até ali os 28 dias, quando é um recém-nascido. Depois disso, a gente vai precisar de um laudo da fono, né? Para ela poder avaliar de fato se a motricidade dessa língua, ela está cumprindo o que ela tem que fazer ou não. Excelente. E assim,
muitos pais, às vezes por desatenção ou até mesmo por negligência, acabam deixando passar, né? E isso impacta de uma maneira muito brusca, assim, no desenvolvimento da criança, na socialização futuramente, né? Como é que é isso pro social, pro impacto para essa criança, quando ela não tem o certo auxílio ali no começo, e aí, para começar a falar, essa dificuldade, explica um pouquinho sobre essa dificuldade da criança. Eu acho que hoje, principalmente aqui no estado, as crianças estão muito mais assistidas. Então, normalmente essa queixa vem logo da escola. Não, essa criança ela não pronuncia as palavras de maneira correta. Então, ele já vem com essa queixa e aí leva para a fono leva para a gente. Por isso que eu digo, é sempre uma equipe. E aí a gente vai avaliando se é caso de fazer a cirurgia, né, ou não. Porque a língua presa, ela tem outros impactos, inclusive no corpo, porque o corpo é uma máquina perfeita, é para funcionar tudo direitinho. Então, se uma coisa está fora do lugar, todo o resto pode apresentar algum tipo de problema. Existe, inclusive, uma associação que ainda não é 100%, né, efetiva, mas muitos médicos falam de uma associação da língua presa com torcicolo congênito, que é uma condição em que a criança sofre muito. E já existe essa associação. Então, tem muitos outros impactos. Tem a questão social da criança ter dificuldade de falar, essa pronúncia da criança de palavras que ela vai ter dificuldade, pode gerar bullying, né? São muitos os impactos. Entendi. Quando a gente fala em cirurgia, muitos pais já ficam logo aflitos, né? Meu Deus, já perdem a cabeça, né? Mas esse procedimento, quando necessário, ele é 100% seguro? Fica algum risco de sequela ou algo do tipo? Ou não, a criança já pode desenvolver a fala normalmente? Pode, inclusive, eu gosto sempre de falar que é um procedimento que quanto antes você fizer, melhor. Porque a língua ela é um músculo, muita gente acha que é um músculo só, mas são vários músculos agrupados. Então, quanto maior, mais rígida essa musculatura tiver, mais difícil é. Então, imagina, para um adulto é muito diferente de um bebê, e de um bebê é muito diferente de uma criança pequena. Então, quanto antes for realizado, for diagnosticado, melhor. Mas não é porque resolve o problema que tem que ser a cirurgia indicada de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, tem todo um aparato. É uma cirurgia simples, rápida, segura, mas ela precisa ser bem indicada e, posteriormente, bem acompanhada. Porque não é só fazer a cirurgia e depois achar que a criança simplesmente vai sair falando tudo e vai entender tudo, não. A gente precisa, depois disso, de um acompanhamento da fono, senão de nada adiantou. Por isso que eu falo, uma equipe inteira junto. Perfeitamente. Estamos aqui com a doutora Victória, ela que é odontopediatra, e estamos falando aqui sobre a língua presa, né? Informações que muitos pais não sabem. Então, se você quiser mandar mensagem, tire a sua dúvida agora aqui com a doutora através do número 99154-1079. Mande aí a sua dúvida. Faça como a Suzana Pereira. A Suzana mandou áudio pra gente, não foi, João? Solta aí pra gente, por favor. Suzana Pereira. A partir de que idade é indicado fazer a frenectomia? Tem alguma indicação, alguma idade, algo do tipo assim, ou não? Então, Suzana, desde quando nasce, né? Se não foi diagnosticado no nascimento, pode ser feito a qualquer momento. O ideal é que seja feito o quanto antes, para que essa recuperação seja mais simples e a criança não sinta os impactos desse problema. Perfeito, excelente. Olha só, Amanda Ribeiro, lá do bairro Asa Branca, ela mandou o seguinte: doutor, eu senti muita dor ao amamentar meu bebê e ele parecia não conseguir pegar direito o peito. Depois me falaram que poderia ser a língua presa. Isso é comum mesmo, doutora? Tem esse risco do neném pegar o peito errado ou algo do tipo por causa da língua presa, da frenectomia? Sim, é o que a gente mais vê. É uma coisa que a gente vê sempre. A criança não conseguir amamentar direito por causa da língua, mas também tem a pega, né? A gente não pode excluir isso. Às vezes a mãe ainda não está 100% pronta ali, e aí ela não consegue fazer a pega de maneira correta, e a criança também tem dificuldade por causa disso. Mas na maioria das vezes a língua curta está associada também. Entendi. Mas pode ser o caso dela aqui também acabar confundindo, porque tem muita gente que tem aquela dorzinha, sente a dorzinha mesmo, é comum aquela dor no mamilo, né? Na hora que o neném tá ali aprendendo a amamentar, e dói mesmo, né? De fato. Olha, então, não é bem assim. Então, é porque se normalizou isso, de que amamentar dói, mas não precisa doer, né? Tem hoje enfermeiras
que fazem esse trabalho de ensinar a mãe direitinho na pega, mas assim, aquela dor que a gente vê por aí, que a mãe tem o peito com sangue, chega a machucar, ferir, isso de jeito nenhum é normal. Perfeito. Olha só, a Clícia Maria mandou mensagem aqui pra gente, ela falou assim, existe a possibilidade desse freio se regenerar, voltar depois da cirurgia? Eu acredito que essa seja a dúvida dela. Tem sim. Como eu falei, se não for feito o trabalho com a fonoaudióloga depois dos exercícios de movimentar esse freio, ele pode enrijecer novamente, por mais que seja feita a cirurgia. E porque tem 2 tipos, né? Você pode cortar ou pode remover. Então, nesse caso de cortar, ela pode ficar rígida novamente. Perfeito, entendido. Olha só, a Juliana Fernandes fala o seguinte, ela é lá do bairro Senador Hélio Campos. Ela diz aqui, eu descobri que meu bebê tem língua presa, mas tenho muito medo de fazer qualquer procedimento. A frenectomia é realmente segura em recém-nascidos? A gente já falou sobre isso aqui, Juliana, mas obrigado pela pergunta que você mandou aqui. Ó, meu filho já está maiorzinho, esse aqui é o Carlos. Esse aqui é o Carlos lá do bairro Pintolândia. Meu filho já está maiorzinho e sempre teve dificuldade na fala. Ainda vale a pena tratar agora ou já passou o tempo ideal? Não, de jeito nenhum. Vale a pena tratar. Vai ser excelente para o desenvolvimento da criança na questão da fala, na questão social, de se comunicar com outros colegas, de ser compreendido. Porque é um ponto muito interessante da língua presa. Porque às vezes a criança ela se comunica, não é que ela não fala, ela fala, mas ela não é compreendida. E isso é muito importante. A criança ela precisa ser compreendida. Perfeito. Temos áudio aí, João? Pode soltar. E já. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena y yo quería hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué otros problemas causa a língua presa? Quais os outros problemas que podem causar a língua presa para a criança? Então, quando a gente fala do corpo inteiro, a gente também está falando de enrijecer musculatura. Pode ser uma criança um pouco mais tensa, pode ser uma criança que tenha algum tique, por exemplo, de andar na ponta dos pés, enfim, pode levar para esse outro lado, porque o corpo ele busca uma compensação. Como ele tá curto, ele busca de outra maneira uma compensação. Perfeito, excelente. Tem mais áudio? Mais um áudio? Pode soltar aí, João, Olá, por favor. sou a Denise Camarão. Gostaria de saber se depois da cirurgia a criança precisa de algum acompanhamento? Perfeito. Precisa. Esse acompanhamento ainda vai por muito tempo, porque ele precisa ser feito com o profissional que realizou a cirurgia para a gente acompanhar a cicatrização, porque tem muito isso, né? As pessoas pensam que é uma coisa de um bicho de 7 cabeças, mas é uma cirurgia muito rápida, mas precisa, né, ser acompanhada a ferida cirúrgica e posteriormente precisa de um acompanhamento ainda com a fono e o martelo final quem vai bater é ela. Quanto tempo mais, assim, mais ou menos, de acompanhamento? Existe um tempo ideal, um tempo limite ou um tempo mínimo? Não, porque a gente está falando, no caso de uma criança maior, a gente está falando do próprio desenvolvimento dela com a fala. Quando ela achar que a criança vai conseguir ter domínio daquela língua para fazer toda a função que ela necessita fazer, a fono vai dar. Pode ser 3 meses, 6 meses, ela que vai definir. Vai Depende muito do desenvolvimento da criança, então, né? Porque geralmente, por exemplo, uma fase ali dos 5 anos, que a criança é aquela tagarela que não para de falar nem um segundo, né? E foi identificada ali uma certa irregularidade na língua da criança, né? Então tem essa questão do desenvolvimento da própria criança, certo? Isso. Excelente. Gente, olha só, infelizmente a gente não tem mais tempo. Adorei o papo, viu? A gente esteve aqui com a doutora Victória e a gente falou aqui sobre língua presa. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, por vir aqui no nosso espaço para falar sobre isso, levar, né, um pouco sobre essa utilidade pública e falar de saúde nunca é demais, né? Exatamente, foi um prazer todo meu, muito obrigada a todas as pessoas que mandaram perguntas também, e se vocês tiverem mais dúvidas, eu estou sempre na minha rede social, respondendo perguntas, buscando ajudar o máximo de pessoas que eu posso ajudar. Perfeito, tá aí a Amanda, Amanda Ribeiro, Rodrigo Martins, quem mais que mandou mensagem aqui? A Juliana Fernandes, a Patrícia Oliveira e o Daniel Souza. A gente não conseguiu responder as perguntas de vocês, mas deixa o seu WhatsApp aqui para contato para eles entrarem em contato com a senhora também, doutora. Aliás, eu acho que eu tenho aqui, só um minutinho. Gente, tá aqui o contato da doutora Victória, 95984059157, é isso?
Isso mesmo, O perfeito. consultório da doutora fica ali na rua Manuel Felipe, no número 446, no bairro Buritis, tá certo, doutora? É isso mesmo? Certíssimo. Pronto, então tá aqui, @doutora.victorias no final, tá? Tudo junto, Victorias. Ou então você pode visitá-la lá na rua Manuel Felipe, no número 446, no bairro Buritis, no consultório dela. Ou então entrar em contato através do 959-98405-9157. A gente vai para uma rápida pausa musical e daqui a pouquinho a gente já volta, viu? Não sai daí.